aí, pessoal, tudo certo? Agora que vocês já sabem de cor, já entenderam meio direitinho todos os tempos verbais, é interessante que a gente dê uma analisada mais profunda, mais detalhada nos irregular verbs, né? Porque são aqueles que não seguem regras, então vamos ver alguns que são importantes de vocês saberem. Então vamos lembrar aqui que na língua inglesa existem dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares, né? Os regulares é aqueles que não nos dão muita dor de cabeça, né? Que é só seguir uma regrinha, e os irregulares que são um pouquinho mais complicados. Então, regular verbs, os verbos regulares seguem uma regra de conjugação do presente ao passado simples, que é aquela que a gente adiciona ed no final, né? Por exemplo, a gente tem o verbo watch. Watch, né, no presente, daí a gente quer falar que a gente assistiu um filme ontem. A gente quer colocar no passado esse verbo aqui, a gente vai colocar só o ed, né? Watched. Sem problemas, porque ele é regular, ele segue uma regra, certo? Study, outro exemplo, né? Estudar. Daí a gente quer falar que a gente estudou ontem o dia inteiro para o vestibular. A gente vai pegar, vai prestar atenção aqui que a gente tem uma consoante mais o Y, né? E que a gente vai tirar o Y e colocar IED. Mas mesmo assim ele é regular, porque ele segue essa regra. Se vocês tiverem consoante mais Y, tirem o Y e coloquem IED. Então esses são alguns dos verbos regulares que seguem alguma regra, né? Alguma sequência de como conjugar eles no passado. Então, sem problemas com regular verbs. Agora, os irregular verbs, já os verbos irregulares, não seguem regras, mas apresentam alguns destaques que a gente vai ver aqui agora. Então, aqui a gente vai ter a base form, simple past e past participle, que é aquela tabelinha que a gente sempre tem no final dos livros, né? Que a gente vai lá e consulta, mas a gente tem que sempre lembrar dos verbos mais importantes. Então, a base form é o verbo normal, né? No infinitivo, mas sem o to. O simple past é o passado simples, né? Sujeito mais verbo no passado mais complemento. E o past participle é o passado particípio que a gente usa em present perfect, past perfect, a gente usa também para voz passiva, então ele também é bem importante. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro o verbo beat, beat e beaten, né? Aqui a gente está, por exemplo, num jogo de futebol, a gente quer falar que o Brasil ganhou do México, tá? Então vocês vão falar no passado, né? Brasil beat Mexico yesterday, né? Ou se vocês querem só informar do fato que ocorreu, sem colocar tempo, daí a gente usa o present perfect, lembram? Então a gente vai usar o passado particípio. Brazil has beaten Mexico, certo? Segundo, prestem bem atenção nesses verbinhos que vocês vão ver em vermelho aqui, porque eles se repetem em todas as formas verbais, base form, simple past e past participle são iguais, então é importante prestar atenção neles porque eles caem bastante na prova. Bet, bet, bet. O que é bet? É apostar. Então, como vocês podem ver aqui, vocês têm tudo igual. Façam uma tabelinha aí, um cartazinho para lembrar desses verbos. Com a letra C, o que a gente tem aqui? Catch, né, que é pegar. Passado simples, caught. Passado particípio caught, né? Então, por exemplo, I caught you, te peguei. Então, quando vocês pegam uma pessoa numa situação que ela não esperava, vocês usam esse verbo aqui no passado. Choose, escolher, né? Escolher, então, é choose, com dois Os aqui, ó, na base form, no presente. Quando vocês passarem para o passado, vai ser chose, daí vocês diminuem um O, né? E o passado particípio chosen, né? Então, por exemplo, vocês querem dizer que vocês ainda não escolheram a viagem que vocês querem fazer. Então, vocês vão dizer I haven't chosen the trip yet. Eu ainda não escolhi a viagem, certo? Então, vocês usaram o passado particípio porque vocês estão usando o present perfect, certo? Draw, drew, drawn, né? Draw é desenhar, então o passado fica drew, passado particípio drawn. Drive, dirigir, né? O passado é drove
E o passado particípio driven, beleza? Eat, comer. Prestem bem atenção aqui no passado de eat, né? Dá uma invertida no verbo. Eat fica ate. E o passado particípio eaten. Então, por exemplo, I ate sushi yesterday, né? Eu comi sushi ontem. Então, o passado ate. Ou I like to eat sushi every weekend. Então, eu gosto de comer sushi todo final de semana, certo? Fall, cair, o passado é fell e o passado particípio fallen. Feel, sentir, o passado é felt e o passado particípio felt também. Então prestem atenção para não confundir esse verbo com esse verbo aqui, porque às vezes as pessoas fazem a confusão com o passado dele, certo? Find, found, found. Find é achar, né? Então, por exemplo, no passado, I found my bag in the bathroom 2 hours ago. Eu tinha perdido a minha bolsa e daí eu achei ela no banheiro, tinha esquecido lá. Então, found, certo? Get pode ser pegar, pode ser conseguir, é o verbo que tem muitas traduções em inglês. Então, o passado é got e o passado do particípio gotten, certo? Give, que é dar, então o passado fica gave e o passado particípio given. Go, que é ir, o passado simples went e o passado particípio gone. Então, por exemplo, se vocês fizerem uma pergunta no passado, lembrem que vocês vão usar o auxiliar did, né? Então, vocês querem me perguntar se eu fui no shopping no final de semana passado. Então, vocês vão falar, did you go to the shopping mall last week? Lembrem que quando vocês usam um auxiliar para uma pergunta em qualquer tempo verbal, vocês não vão mudar o verbo, vocês vão usar ele na base form, certo? Agora, se vocês fizerem uma afirmativa no passado, aí sim, vocês colocam o verbo no passado. Então, eu vou responder para vocês, I went to the shopping mall last weekend. Então, sim, afirmativa, verbo no passado. Pergunta e negativa, verbo na base form. Have, had. Então, have é ter, had, os dois ficam iguais, simple past, past participle. Hear, ouvir, heard. Ficam iguais também, prestem atenção aqui nessas particularidades. Keep, que é manter, continuar, né? O passado é kept e o passado particípio kept também. Então, lembrem sempre daquela expressãozinha que tá na moda, né? Keep calm and tanana. Então, daí são passar para o passado. Yesterday I kept calm, certo? Know, saber, o passado é knew e o passado particípio known. Lay, o que é lay? É deitar, estender, certo? Então, lay passado, laid passado particípio laid. Prestem atenção que em várias situações vocês têm essas duas formas verbais iguais, né? Então, marquem isso aí nos estudos de vocês. Leave, o que é leave? Com E-A aqui, leave é sair, né? Então, o passado é left e o passado particípio é left. Prestem atenção para não se confundirem com a palavra left, que é esquerda também, né? E é a mesma escrita, então como é que vocês sabem se é sair no passado ou se é lado esquerdo? No contexto, né? Em inglês, contexto sempre é importante. Então, por exemplo, I left school 10 years ago. Eu saí da escola 10 anos atrás, certo? Make, que é fazer, né? É mais preparar do que fazer, quando tu muda, né, a substância. O passado é made e o passado particípio made também. Para vocês lembrarem desse passado particípio aqui, lembrem do Made in Brazil, que tem na camiseta de vocês ali atrás na etiqueta, né? Mean, que é significar, né? Então, o passado meant, passado particípio meant também, ó. De novo, igual passado e passado particípio. Pay, pagar, passado paid, igual passado particípio paid. Olhem aqui mais um verbinho em vermelho aqui,
Put, quer colocar put, put. Então, put, não esqueçam. Aqui a gente tem também quit, que é quando tu para, quando tu sai de alguma coisa. Por exemplo, I quit smoking 3 years ago. Parei o ato de fumar 3 anos atrás. Então, quit no passado, quit no presente, quit no past participle, tudo igual. Outro igual aqui, read, read. Só lembrem que a pronúncia muda um pouco, mas a escrita é igual para todos. Ride, rode, ridden. Ride é como se fosse dirigir, guiar alguma coisa. Vocês vão para ride a horse, por exemplo, né? Andar a cavalo. Ou ride a motorcycle, então dirigir uma moto. Para isso que a gente usa o ride. Rise é subir, né? Aumentar. Passado rose, past participle risen. Run, correr, né? O passado ran e o passado particípio run again. De novo. Set, set. Igual, set é colocar, é arrumar, depende do contexto que vocês usarem. Sell, vender, o passado é sold e o passado particípio é sold também. Então, por exemplo, I sell clothes, eu vendo roupas. My mother sold her car last month. Então, a minha mãe vendeu o carro dela no mês passado. Shine, shone, shine é brilhar, né? O passado é shone e o passado particípio é igual também. Take, que é pegar. Took é o passado e taken é o passado particípio. Então, I've taken the IELTS exam. Então, nesse caso, a expressão take an exam é fazer um teste, né? Fazer um exame, prestar um exame. Então, eu prestei o exame do IELTS, né? Que é um exame de proficiência dos Estados Unidos. Teach, ensinar. Taught, ensinei, ensinou, ensinaram, né, o passado. E o passado particípio é igual taught também. Então, I teach English every day. Eu ensino inglês todos os dias. My father has taught English for 10 years. Então, o meu pai lecionou inglês por 10 anos, né? Então, vocês querem falar da experiência, do que aconteceu. Present perfect, daí vocês usam o passado particípio depois de have ou has, lembrem disso. Tell, contar, o passado todo e o passado particípio todos também. Understand, entender, o passado fica understood e também o passado particípio understood. Wake, acordar, né? Woke, woken. Win, ganhar, vencer, passado won, passado particípio won. Então vamos para os exercícios aqui para praticar um pouco. Tem bastante desses exercícios nos testes, às vezes para saber se vocês conseguiram lembrar desses verbos importantes, por isso que eu digo que é importante vocês lerem essa lista, fazerem um cartaz, para tentarem sempre ter um contato com esses verbos que são mais difíceis de gravar e na hora da prova terem eles na ponta da língua. Então, the Brazilian Football Team, o time, né, de futebol do Brasil, os brasileiros, Tanana to Venezuela last week. Então aqui a gente quer um verbo, porque a gente tem aqui o verbo fly, que a gente já viu. Agora a gente tem que ver last week, na semana passada. Então qual é o tempo verbal que a gente vai usar quando a gente tem expressão de tempo aqui passado? Simple past, né? Qual é o passado de fly que a gente tem aqui? Fly é o verbo normal, né? Então a gente não vai usar. Flown, não. Flying, present continuous, né? Então é no presente contínuo quando a gente quer o gerúndio. Have flown, aqui a gente está usando um have, presente perfeito, né? Então não é porque a gente tem last week aqui. Então o passado de fly é flew. Então o time brasileiro de futebol voou para a Venezuela na semana passada. Certo? Próximo exercício. The Ambassador of Paris tanana, his first public speech yesterday. Então, yesterday já nos indica o quê? Que é um tempo verbal passado, simple past, quando vocês colocam, né, esse tempo, essa expressão de tempo na frase.
Então, a gente precisa aqui do verbo no passado. Tá falando que ele fez o primeiro discurso público dele ontem, né? Então, como é que é o verbo make no passado? Make está conjugado para he, she, it no presente, não é? Make é a base form, né? Que vocês viram do verbo. Is making, present continuous, né? Verbo to be mais verbo com ing, então não é. Made é o passado de made, né? E to make aqui é o infinitivo, então não é letra D, questão, é a resposta correta. The ambassador of Paris made his first public speech yesterday, certo? Então é isso aí, pessoal. Estudem bastante essa lista de verbos irregulares, vai estar na apostila de vocês, façam cartazes, façam tudo que possa ajudar vocês a decorar e lembrar deles mais facilmente. Beleza? Bons estudos!